Bem-vindo a mais um resumo da Bolsa. E essa semana foi histórica, hein? De um lado, Bolsa bombando, batendo recorde histórico, assim como o varejo na máxima histórica. Mas de outro lado, Banco do Brasil com lucro caindo e derretendo na Bolsa. E por ser estatal, será que é culpa do Lula? Veremos. E falando dele, Lula esteve na China e trouxe 27 bilhões de reais para o Brasil. Mas será que em troca disso vamos ter que entregar o Brasil para os chineses? De verdade, jogando limpo, sobre essa relação com a China, eu vou te dizer 2 perigos que podem ter e 2 vantagens que pode ter nessa relação, tá? Então fica de olho que esse vídeo é muito importante. E ainda na política, Ciro Gomes se alinhando a bolsonaristas para formar uma frente ampla contra o irmão dele e contra o PT no Ceará. Nisso o Ciro pode sair candidato a governador. E eu vou te dizer uma coisa que ninguém tá te dizendo. Se o Ciro for candidato a governador aliado a bolsonaristas, quem o Ciro vai apoiar para presidente na eleição de 2026? Já pensou nisso? Tudo isso no programa de hoje. Vem comigo que esse vídeo tá imperdível. Antes de te mostrar o resultado da bolsa, do mercado e da política, eu já quero te avisar. Galera, aqui em Investment, a gente não tem amor por político, tá? Eu não estou falando que a gente é isento, uma opinião 100% imparcial. Não. Mas aqui a gente tenta ver o que há de bom em todos os lados. Quando a gente tem que elogiar, a gente elogia. E quando a gente tem que criticar, a gente critica. Então, peço por favor, se a gente por um acaso criticar o político que você gosta, não precisa me xingar. Lembra que eu não critiquei você, tá bom? A gente tá falando sobre política. E eventualmente a gente elogia esse mesmo político que a gente criticou, a gente elogia também. Então a gente sempre tenta manter o jogo bem pragmático em nome do bem do Brasil, tá? Lembra que estamos todos juntos no mesmo barco. Vamos lá, mas antes das fofocas políticas, a Bolsa de Valores, que essa semana, meus amigos, bateu o recorde e chegou aos 139 mil pontos. Uma salva de palmas para a Bolsa Brasileira. E aqui você confere o gráfico do nosso querido Ibovespa, quase 140 mil pontos. A gente tem outra boa notícia também. Nos indicadores, você pode ver que todos os indicadores essa semana ficaram no azul, com exceção do Bitcoin, né? Mas o Bitcoin é um mundo paralelo, então a gente pode ver aí bons resultados, tanto no IFIX quanto na Bolsa Brasileira, SP500 e VBB11. E o dólar subiu um pouco, tudo bem, o dólar podia ter caído, mas ainda assim está a valores muito bons comparado aos 6,30 que a gente estava vendo meses atrás. E isso aqui, inclusive, pode ajudar na inflação não subir tanto assim. Tomara que o Banco Central fique de olho nisso também. E uma outra coisa interessante que a gente tem por aqui são as ações do setor BEST, Banco, Seguros, Elétrica, Saneamento e Telecom. Esse aqui é um canal de investimentos e a gente sempre fala que esses são ótimos setores para você investir. Não necessariamente em cada empresa dessas é boa, mas os setores são bons e nesses setores você tem que escolher as melhores empresas. Com destaque aí para Banco do Brasil, principal ação da minha carteira que caiu 13% essa semana. Misericórdia! E vamos ver como tá o Banco do Brasil na minha carteira. Eu normalmente não mostro muito minha carteira nesse vídeo, mas galera, olha só isso aqui. Eu tinha em valores de Banco do Brasil mais de 750, talvez quase 800 mil reais. Com essa queda de praticamente 10%, o valor veio para 674 mil, né? Então estamos falando aí de 60, 70 mil de queda. Aí você fala, Daniel, você tá falando isso aí tão feliz, tão tranquilo? É porque é o seguinte, galera, o meu preço médio de Banco do Brasil é 17 reais e ainda assim ela está a 25 reais. Então eu ainda tenho 50% de valorização em Banco do Brasil. Por quê? Porque o papai não investe baseado em ideologia. Você, quando o Lula tá no poder, você acha que vai virar a Venezuela e você não compra as ações, sobrando barato pra gente. Você, quando o Bolsonaro tá no poder, você acha que vai virar o fascismo, você acha que ele fala maluquice lá e não compra as ações, eu compro. Porque a gente não depende de amor a políticos, nós compramos baseado nos fundamentos da empresa. E além disso, em dividendos, nós ganhamos uma média de 15% ao ano em Banco do Brasil em relação ao nosso valor investido, tudo bem? Então, foi uma queda bem grande. Mas, Daniel, por que essa queda aconteceu? Eu vou te mostrar. Os outros influencers, eles abrem o relatório do Banco do Brasil, você vai lá, Banco do Brasil, RI e tal, e eles leem um monte de números que você não entende. E eu li aquele relatório inteiro e eu vou te explicar de maneira simples tudo o que aconteceu com o Banco do Brasil e se você é para ter medo ou se eventualmente é para você comprar. Vamos ver. Esse aqui é o histórico de lucros do Banco do Brasil, tá? A gente aqui só tem o primeiro trimestre de cada ano, então é a comparação certa para você fazer, tá? Então o primeiro trimestre desde 2019 até 2025. Então o Banco do Brasil vem numa trajetória muito boa de crescimento, olha só, atingindo aqui a máxima histórica para esse trimestre, né? No começo do ano passado, trimestre de 2024. Então, era natural que uma hora ele tivesse uma queda. Mas, Daniel, essa queda foi só um ajuste ou não foi? Porque essa queda ela foi de 1,9
bilhões de lucro, porque o lucro atual do Banco do Brasil é 7,4 bi, que é um lucro extremamente lindo e maravilhoso ainda. Mas, Daniel, da onde que veio essa queda? E eu vou te mostrar da onde que ela veio. Basicamente, desses 1,9 bi, 1 bilhão dessa queda veio disso aqui, ó, dá uma olhada. Aqui, neste ano de 2024, foi o último ano com uma resolução antiga do Banco Central e do CMN. Agora nós estamos a uma nova resolução, essa resolução CMN 4966. Ela é nada mais, nada menos do que uma resolução mais conservadora. E essa resolução diz o seguinte, que a partir de agora, de 2025, o Banco do Brasil ele teve que se adaptar e ele teve que fazer uma provisão para perdas esperadas maiores. Assim, o banco tem um dinheiro que ele provisiona, que ele separa, já preparado se vai ter alguém inadimplente lá no futuro, porque o banco vive emprestando dinheiro, né? No Banco do Brasil, principalmente, ele empresta para o agro. Então agora, com essa resolução, o Banco do Brasil ele tem que basicamente provisionar mais. Então foi cerca de 1 bi arredondando aqui, tá? Então ele fez isso, mas às vezes quem emprestou para ele está adimplente, ou seja, que está adimplente não está inadimplente. Então, às vezes o cara não está nem dando golpe, nem dando calote, mas ele teve assim mesmo que provisionar. Então, uma parte disso foi apenas contábil, não é um prejuízo de verdade. E como essa resolução começou a partir de agora, com o tempo isso aqui tende a se estabilizar, porque a regra nova vai valer para todo o futuro. Tá? A segunda parte, Daniel, beleza, mas tem quase 2 bi de queda. Da onde que veio o outro 1 bi de queda, basicamente? Aí a segunda parte, sim, a segunda parte veio de inadimplência, basicamente de quem? Do agronegócio. E essa inadimplência já era esperada um pouco desde o segundo semestre do ano passado, por quê? Porque a safra diminuiu bastante. Além disso, a gente teve outros fatores que os outros influencers não te mostraram, não sei por quê, que é o lucro do agro cair um pouco, principalmente na parte da soja. Você fala, Daniel, por quê? Culpa do Lula? Não, calma. Gente, não bota o Lula em tudo, calma, o Lula tem culpa de muita coisa, mas nesse caso ele não tem culpa, tá? Por exemplo, esse aqui é o preço da soja, tá? Olha o que aconteceu com o preço da soja. 2024 já tinha dado uma leve queda, então segundo semestre a galera já tinha avisado, mas olha o que aconteceu com o preço da soja final de 2024 e início de 2025. Então, diminuiu muito, tá? Então, como a soja está valendo menos, algumas empresas sofreram mais e aí acabaram ficando inadimplentes ali com o Banco do Brasil. E o outro fator que não te mostraram também, que é muito simples de verificar, cara. Por isso que você tem que se inscrever aqui no canal Investment, tá? Que aqui, quando o Banco do Brasil bateu o recorde, a Selic estava em 10,75. Tava melhor do que tava nesses anos aqui, ó, que tava 13,75. Aqui ela tava 10,75, ou seja, melhorou. Quando melhora é bom pra todo mundo. E aqui no primeiro TRI de 2024, em março, essa Selic estava em 14,25. Selic alta, a galera tende a ficar um pouco mais inadimplente. E mesmo com esse suposto super caos, o Banco do Brasil ainda entrega um lucro de 7 bilhões no trimestre e um ROI, que é o Return on Equity, de 17%. A galera sempre gosta de falar que ROI é bom estar acima da Selic. A Selic tá 14, ele tá entregando 17. Ah, Daniel, mas ele já entregou mais de 20 no passado. É, mas eu tô falando que agora numa suposta crise ele tá entregando 17, ainda tem 7 bi de lucro. Então, a meu ver, isso aqui é algo passageiro. Muita gente tá querendo colocar ideologia no jogo pra dizer que o banco vai crashar, não sei o que. Gente, não vai. Eu já vi influência comparando isso aqui com o escândalo do INSS e com os Correios pra mostrar que talvez o governo ou o Estado tenha alguma coisa ruim e por isso ele não investe estatal. Você sabe que aqui a gente investe em empresa estatal. No governo Bolsonaro a gente investe em estatal. No governo Lula a gente investe em estatal. E a gente investe em empresa privada também. E eu acabei de analisar que o Banco do Brasil segue sendo uma ótima empresa. Se piorar, a gente vai falar. Mas, cara, no caos, você apresentar isso, poxa, eu queria esse caos aí pra todas as empresas. Aí você fala, Daniel, mas o setor inteiro de bancos, você mostrou que cresceu. É, queridos, mas os outros bancos não emprestam dinheiro para o agronegócio. Eles não têm a ver se a soja caiu de preço. E se o querido empresário do agronegócio passou uma certa dificuldade e se a safra foi menor. Então, por isso que os outros bancos não sofreram. Mas ainda assim, o Banco do Brasil, resultados muito bons. Ah, você tem medo? Você deixa cair? Tudo bem, não tem problema. Sobra pro papai, a gente compra, beleza? E agora com o Boletim Focus, previsão dos economistas, está melhorando semana a semana. 4 semanas atrás, o IPCA estava previsto terminar o ano em 5,6%, agora já baixou para 5,5%. PIB melhorou de 1,9% para 2%. Câmbio melhorou a previsão de 5,9% para 5,85%. E a Selic, que ela ia terminar o ano em 15%, agora está prevista terminar em 14,75%. Vamos ver aí se os nossos economistas vão acertar. Pelo menos as previsões estão melhorando. Uma outra coisa que melhorou também foi o varejo. Cara, o varejo subiu 0,8% em março, quase 1%, e atingiu o maior patamar histórico, cara. Então, o varejo tem vendido muito, bicho. Os shops aí estão tendo resultados muito bons também. Cara, olha, dá uma olhada no gráfico aqui do varejo, nesse novo recorde, tá? Teve aquela queda da pandemia lá, mas depois foi só subida. Então, tá um resultado muito bom. Mas, Daniel, beleza, é só alegria e tudo mais, etc. Poxa, graças ao Lula e tal, etc. Agora vamos ver os alertas, né? Aqui a gente fala o lado bom e o lado ruim também. Isso pode deixar o nosso querido Banco Central deixar o juro mais alto. Por quê? Porque se tá todo mundo comprando mais, queridos, a inflação pode continuar mais alta. E aí, aqui no Brasil, né? O Banco Central
quer combater a inflação com juro alto. E aí o juro pode ficar alto. O que é uma desvantagem, não é tão bom para a Bolsa de Valores, não é tão bom para a economia, não é tão bom para a dívida pública do país. Então um país de juro alto realmente não é bom. Daniel, mas a gente deve comemorar ou a gente deve ficar com medo? Cara, você deve entender de maneira pragmática. Tem dados bons, mas tem dados que são um alerta também. Sabe por quê? Porque dá uma olhada nisso. Ó. A única esperança que a gente tem esse ano, a meu ver, para o juro baixar da casa dos 14,75 é se o câmbio der uma ajudada, né? Ou seja, se o dólar cair aí para baixo de 5,60, 5,50, 5,40, né? E o petróleo também, o preço do barril do petróleo não ficar tão alto, ele ficar aí $60 e tal, alguma coisa mais baixa do que isso. Se ele subir lá para 80, 100 dólares, aí ferrou, tá? Então isso, como o petróleo, a nossa economia responde pelo preço dos combustíveis e tal, e responde muito a dólar também, então a única esperança do Banco Central baixar o juros seria vindo desses dois campos, porque do campo do consumo eu não imagino. Aí você fala, Daniel, qual é o alerta? É só os juros? Não, porque o próprio, e aí você que ama o Lula, eu falei coisas boas aqui, não falei? Agora eu vou fazer uma crítica também. Você sabe que boa parte desse crescimento, tá? O próprio ministro Haddad fala disso. Boa parte desse crescimento veio de impulso fiscal. Daniel, o que é impulso fiscal? É quando o Estado pega, bota um dinheiro na economia para dar uma potencializada na economia. Ah, Daniel, já sei, você é um libertário, você é contra o Estado investir. Não, eu sou a favor do Estado investir. Só que eu gosto que ele invista em coisas produtivas. E não só o Estado, assim como empresas privadas. Você tem que investir não só em consumo, mas em coisas produtivas. Ciência e tecnologia, coisas high-tech, inteligência artificial. Poxa, o Estado brasileiro poderia investir nisso. E boa parte do impulso fiscal que veio, teve sim uma parte que foi formação bruta de capital fixo, ajudou as empresas e tal, mas boa parte tá vindo do consumo da galera. Boa parte é o welfare state, que não é tão welfare assim, que é o estado de bem-estar social, não é tão grande no Brasil, mas a gente tem sim um impulso fiscal de poder de compra da galera muito vindo do Estado. De novo, eu não sou contra isso, eu só acho que tem que se analisar tudo de maneira muito bem, tá? E aí o próprio Haddad reconhece isso, ou seja, o Brasil tava crescendo 3%. Então nessa fala aqui, basicamente ele diz que, cara, a gente cresceu um pouco mais com o impulso fiscal, agora a gente vai atrás do investimento privado e vai atrás de crescer um pouco menos. Tipo assim, o Brasil agora tem que crescer 2%, porque crescendo 2%, o Brasil consegue crescer sem ter inflação teoricamente, tá? Ou seja, cresceu bastante, varejo, bolsa, beleza, mas a inflação estourou um pouco, principalmente nos alimentos. Tá, Daniel, mas os alimentos foi no mundo todo, beleza. Mas teve outras coisas que inflacionaram no Brasil também, uma parte disso pode sim ter sido do impulso fiscal, tá? E falando ainda aí do governo, do Lula e tal, o Lula esteve na China, tá? E ele conseguiu trazer um retorno de 27 bi, assim, justiça seja feita, o Lula quando vai pra China normalmente consegue algumas coisas, e os presidentes, até outros presidentes também, a gente consegue normalmente mais coisas com a China do que com os Estados Unidos, beleza, mas ainda assim nós temos que manter relação boa com os dois, tá? E esses investimentos, cara, vêm desde a parte de automóveis, semicondutores, o que é muito legal, tá? Fast food, tecnologia, serviço, tem uma parte nos alimentos também. Eu, Daniel, eu sou um engenheiro florestal, é uma disciplina das ciências agrárias, tá? Hoje eu sou da área de investimentos, eu faço marketing também, é outra coisa, mas assim, eu estudei muitas ciências agrárias antes, e eu sei que se você derrubar o Brasil inteiro e plantar soja, o agro é pop? É pop, eu gosto, sou do agro, sou. Mas assim, se você derrubar o Brasil inteiro e plantar soja, a gente não fica rico. Nação rica, nenhuma nação do mundo ficou rica plantando horta, ou só esses derivados da terra. Isso é importante para ter uma base, mas para ficar rico você tem que desenvolver a cadeia tecnológica. Então todo investimento que vier para ajudar a indústria ou a tecnologia nacional no Brasil será bem-vindo. E aqui vem dois perigos e duas vantagens que a gente pode ter na relação com a China. O primeiro perigo é esse, de a gente aumentar muito a relação com a China, ficar dependente comercial e só se limitar a commodities. E só se limitando a commodities, a China vai mandar a indústria para cá e a gente vai se desindustrializar cada vez mais e vamos ficar muito mais longe de ser um país rico. Enquanto a China já está fazendo chip 5G, 6G, 7G. E a gente teria que ficar só em commodities. O segundo perigo nessa relação é o seguinte, o tema de redes sociais, intervenção e esse modo, a gente tem um modo ocidental mais livre de pensar, e a China sim tem seus méritos, o país é o que mais cresce no mundo, enfim, nos últimos anos e tal, mas eles são um pouco mais diferentes nesse lance de liberdades individuais, né? E aí, o Lula esteve lá e a Janja falou com o Xi Jinping sobre o TikTok e tal, você fala assim, Daniel, tem problema ela falar? Não, primeiro não, ela pode falar e tal, mas assim, aí já falaram de regular e tal, Daniel, você é contra regular? Não, cara, Daniel, pra mim, pode regular a maioria das coisas, pô, o mercado, a Bolsa de Valores não é regulada? Beleza, o marketing multinível pode regular, é melhor regular, beleza. A questão é quem vai fazer a regulação. Num cenário polarizado, querido, que metade odeia a outra metade. E dentro dessas metades ainda tem galera que briga, não me parece que a Janja, com todo respeito, que a gente não xinga ninguém, tá? Mas não me parece que a Janja ou o próprio Lula sejam as pessoas ideais para falar de regulação com o Xi Jinping, entende? Ah, Daniel, mas a extrema-direita faz fake news, é mamadeira de piroca, é não sei o quê, não sei o quê. Beleza, mas assim, a pessoa que tem que fazer a regulação tem que ser
um mínimo respeitada por ambos os lados. Eu não tô falando que vai ter um presidente unânime, que todo mundo vai amar, não. Mas assim, esse cenário não é o ideal. A Janja não é a pessoa ideal pra estar falando disso, cara, entende? Isso tem que ser algo mais equilibrado, de todas as partes, todo mundo concordando ou batendo sobre isso, e não a primeira-dama vai lá e fala, vamos ajudar porque o TikTok favorece a direita. Querido, só favorece a direita porque a esquerda não sabe usar a rede social, então vai aprender a usar a rede social, filho. Então, eu fico um pouco temeroso com esse lance das redes sociais. E o lado bom, as duas coisas boas, e se ele usar esse dinheiro, ou outros dinheiros que virão, para energia limpa, para a indústria, para automóveis, e trouxer um pouco dessa tecnologia para cá, que parece que está envolvido no acordo, aí parece ser um bom caminho, tá? E tomara que isso aconteça. E se você não gosta do Lula, lembra, o Lula vai passar já, filho. Ou nessa eleição, ou na outra, filho. Então esquece o Lula. Pensa no país, o que nós temos a ganhar com isso. Outro lado positivo que pode ter é que isso faz um pouco de contrapeso aos Estados Unidos. Eu sou a favor da gente manter ótima relação com os Estados Unidos. Eu adoro os Estados Unidos, viajo sempre para lá. Mas é o Biden, é o Trump, não sei o quê. Cara, eu não tô aí pra esse negócio de amor, ódio à política. Eu quero o melhor pro Brasil, independente do político. E eu vou para os Estados Unidos, inclusive vou viajar pra China também. Me parece que agora isentaram o visto da China. Não trouxe essa informação pra você porque eu quero checar ainda. Então vou sim pra todos os países, tá? E eu quero que a gente tenha relação com os Estados Unidos. Mas a grande verdade é que nas relações com os americanos nós nunca tivemos muitas vantagens. Seja democratas ou republicanos, normalmente eles se aproveitam muito da gente e a gente não consegue extrair coisas de volta. Então, se a China a gente conseguir calibrar, ficar um pouco mais perto da China e menos dependente dos americanos, talvez a nossa relação com os americanos melhore. Por quê? Porque eles vão ter ciúme dos chineses e vão falar, ei Brasil, vamos fazer uns negócios aqui, umas negociações boas e tal. E aí, por isso a nossa relação com os Estados Unidos melhoraria também. Ficaria todo mundo disputando a gente, né? Assim, parece até que a gente é a namorada mais linda do mundo. Não é, mas assim, também não é mais feia, né? Eu acho que eles gostariam de olhar pra gente. Eleições 2026, Ciro Gomes, eu sempre trago as coisas do Ciro aqui também, tá? O Ciro pontua muito bem nas pesquisas pra presidente, né? Mas o Ciro tem também a vida muito conturbada aí, né? Mudando de partido toda hora. Já articula provavelmente uma saída do PDT. E o que tá rolando? O Ciro Gomes, né? Ele tá contra o PT há muito tempo, desde as eleições de 2018, provavelmente. E aí, o que acontece? O irmão dele, o Cid Gomes, ele é aliado do governador Eumano, que é aliado do ex-governador Camilo Santana, que são todos aliados do Lula. E o Ciro Gomes é contra o PT e tem raiva do Lula, etc. Não sei se é algum tipo de mago, etc. Pô, podia ter lançado o Ciro, lançaram a Dilma pra candidato, e lançaram não sei quem depois e tal. O Haddad podia ter sido ele. Na época que eles ainda eram próximos, né? Na época que o PT ainda tinha uma boa aprovação no Brasil. Então o Ciro eu não sei exatamente a mágoa que ele tem. Mas o fato é, ele faz críticas boas ao PT, coerentes, e ele faz críticas ao bolsonarismo também. Às vezes ele exagera por causa da mágoa? Sim. Mas ele faz crítica, por isso que a gente traz as críticas dele também. E ele quer fazer uma frente ampla no Ceará pra derrotar o PT lá. Pra derrotar o governador Eumano, né? Essa frente ampla tem a galera ali do Bolsonaro, do André Fernandes, etc. Antes que é o pastor Alcides pra lançar ele pro Senado e talvez o Ciro pro governo. Pode ser. Aí tem um Capitão Wagner ali na história também, que meio que tá entrando junto. E se você me pergunta o que acontece, cara, eu acho que é dos Vera. Eu acho que o Ciro Gomes vai ser mais contra o PT ainda nessa eleição. Não sei se vai ganhar no Ceará, não sei, o PT é muito forte lá. Mas o que mais me deixa curioso não é isso. O que mais me deixa curioso é o seguinte: se o Ciro estiver alinhado lá com bolsonaristas e tal, para derrotar o PT no Ceará, beleza. Quem que o Ciro vai apoiar para presidente da República? Ele vai apoiar o Lula? Não vai. Por motivos óbvios, ele tá aí morto de raiva, etc. Segundo, ele vai apoiar o Bolsonaro? Não vai, porque provavelmente o Bolsonaro não vai concorrer, tá? Inclusive, muita gente da direita não quer que ele concorra, vou já te mostrar isso, não sai do vídeo não. Aí, não tendo o Bolsonaro confia em quem? Ele só confia na família dele. E quem tá tentando ganhar a confiança dele é o Tarcísio. O Tarcísio tá lá, toda hora falando bem do Bolsonaro. O Tarcísio é um cara muito grato, né? Você nunca viu ele falando mal da Dilma, ele já trabalhou com a Dilma. E aí você vê que ele é grato ao Bolsonaro e agora ele tá demonstrando essa gratidão de uma maneira incrível. Porque o Tarcísio, ele tem uma reeleição fácil em São Paulo, mas ele sabe que se o Bolsonaro realmente não puder estar na urna, ele pode ser um dos mais cotados. Então, na via das dúvidas, ele tá jogando gratidão, né, pro Bolsonaro, tá jogando gratidão pra mostrar pro Bolsonaro que ele é confiável e tal. E ele sabe que se o Lula cair, aí eventualmente ele pode tentar arriscar não concorrer em São Paulo, que é uma eleição certa pro Tarcísio, para concorrer à presidência. Mas o Tarcísio também deve estar em cima do muro essa hora, né, porque ter uma reeleição garantida com certeza é algo muito confortável. Então, o Ciro apoiaria o candidato do Bolsonaro, o Tarcísio, ou a Michelle, a família Bolsonaro? A família Bolsonaro eu acho que é impossível apoiar Flávio, Eduardo, Michelle, impossível. O Tarcísio, difícil também. O Tarcísio é um cara mais moderado e tal, ele não é aquele bolsonarista raiz, mas é possível criar esse mundo? Não sei. Tem outros candidatos correndo por fora, que são os governadores de direita. Não sabe se eles vão estar com o Tarcísio ou não. O Ronaldo Caiado, o Ratinho, o Zema, etc. O Ciro com o Caiado poderia ter talvez ali
poderia ter alguma coisa, tirado muitas desavenças, poderia ter, mas depende do que esse grupo de governadores vai fazer. Aí tem um outro que corre por fora, Eduardo Leite, talvez também. Veja que todos são difíceis, mas assim, dos que são difíceis, será que o Eduardo poderia ser? Porque o Eduardo, ele saiu do PSDB agora. E o PSDB, ele foi para o PSD, que hoje em dia é o partido mais forte do Brasil, na minha opinião. E, obviamente, o Eduardo Leite quer concorrer à presidência da República. Não sei se vai chegar lá, mas vai concorrer. E o Eduardo Leite, ele é um cara mais de centro, né? Então, o Ciro, desses aí, eu acho que talvez poderia com o Eduardo Leite. Não sei, é complicado. Porque, ao mesmo tempo, o Eduardo Leite era do PSDB e o PSDB tá quase falindo. Quase falindo, o PSDB vai se somar com o Podemos e provavelmente vão fundir um partido único. E o Ciro vai sair do PDT pra lá. E essa fusão do PSDB com o Podemos vai apoiar quem? Entende a parada? Cara, vai ter um palanque estadual e vai ser diferente do nacional. Então, cara, essa eleição vai ser muito, muito, muito curiosa. Eu quero saber quem o Ciro Gomes vai apoiar pro ano que vem. E tem um outro cara que tá articulando também, que é o Michel Temer, o ex-presidente, né? O Michel Temer, ele tá sentando com os governadores e tal. Cara, pra mim é claro que o Michel Temer, ele tá querendo dar um Nike de vez no Bolsonaro. Ele já quer se colocar no jogo, não pra ele ser presidente, mas pra ele ter influência num grupo de governadores. Então ele quer falar com o Tarcísio, quer falar com o Zema, quer falar com os governadores de direita, pra ver se eles viabilizam uma candidatura viável pra bater o Lula. E aí seria um suposto presidente de direita, mas claro, com aquele bom e velho centrão, estilo PMDB, estilo do Michel Temer, no poder também, porque o centrão sempre está aí. Por que nesse canal a gente elogia quando tem que elogiar e critica quando tem que criticar? Porque, na minha concepção, os governos do Brasil não são de extrema esquerda ou de extrema direita. Eles são todos mais ou menos do centrão, alguns com aspectos mais sociais, mais o Bolsa Família e tal, outros com aspectos mais conservadores, mais dos costumes e tal, mas basicamente é tudo meio que um centrão mais à direita e um centrão mais à esquerda. Todos olham ali o tripé macroeconômico, superávit primário, meta de inflação, câmbio flutuante e tal. Aí a Selic baixa um pouco, depois ela bota a subir para combater a inflação. Então no macro é mais ou menos a mesma coisa. Por isso que eu consigo criticar aí os dois lados, porque às vezes a minha crítica é o modelo econômico do Brasil. Todo esse jogo estará envolvido para as eleições do ano que vem. E a gente vai trazer tudo isso para você de uma maneira um pouco mais independente. Mas se além disso você quiser aprender a investir independentemente de amor ou ódio à política e ganhar dinheiro, como eu mostrei para você, Banco do Brasil sofreu um nabo agora gigantesco e eu tô com 50% de lucro positivo. Daniel, como é que você faz isso? Para isso você se inscreve aqui no canal Investland. Aqui você aprende a investir assistindo stories, usando mapas gamificados, cenários virtuais em 3D e materiais baseados nas melhores séries do mundo. Tudo isso de graça aqui no YouTube. Basta você se inscrever e clicar aí no botão de se inscrever. Uma honra estar nesse vídeo com todos vocês. A gente se vê no próximo. Até mais.